Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse momento, na sequência dos vídeos que eu estou postando aqui acerca das placas, né? Nós queremos analisar essa placa nesse momento. Então vamos analisar. Vamos pegar o multiteste e já vamos fazer uns testes aqui em 5 componentes. Vamos testar diodo, FET, ponte retificadora e capacitor eletrolítico de filtro e também o fusível. Então é fusível, diodo, FET, capacitor eletrolítico e ponte retificadora. São os 5 componentes que nós vamos testar neste vídeo. Então eu quero mostrar para vocês aqui o multiteste na escala de x1, tá? Na escala de x1 aqui, ó. Então é aqui que nós vamos testar todos os componentes. Só que na hora que nós formos testar os capacitores de filtro, que são os dois capacitores aqui, ó, esses dois capacitores aqui, na hora que nós formos testar eles, eu vou passar para a escala de 250 volts DC para ver se eles não estão carregados, tá? Eu já sei que não estão, só que nós precisamos de pegar esse hábito. Vocês que estão iniciando aí, precisa de pegar esse hábito para testar todas as vezes, porque se estiver carregado, danifica o teste. E outra, você pode levar um choque também. Então, se estiver carregado, tem que descarregar, tá bom? Então, vamos testar primeiro os diodos. Os diodos que nós vamos testar aqui são diodos de ação rápida. A ponte não, mas os diodos são diodos de ação rápida. Então, eles só dá de um lado, mas muitas vezes pode dar uma fuguinha de um outro lado. Mas, via de regra geral, só dá de um lado. Agora, se ele der dos dois lados, indo até no final da escala do teste, então ele estará em curto, estará ruim. E se ele não der de nenhum lado, ele também estará aberto. Então, vamos lá. O primeiro diodo é esse aqui, olha. O catódo é esse que tem essa parte prata. O anodo é esse outro lado. Então, nós vamos colocar aqui o polo vermelho do teste no catódo e o preto no anodo. Então, ele tem que dar. O ponteiro tem que se deslocar. Olha lá, se deslocou, tá vendo? Inverter. Ele não pode se deslocar, tá? Só se for uma fuguinha só. Ó, se deslocou até no mesmo local. Então significa dizer que esse diodo vai estar em curto. Esse outro aqui, ó, não pode dar com preto aqui, ó. Deu. Esse outro aqui deu também. Então, se inverter, ele tem que dar porque é o lado correto de dar. Então, esses 3 diodos aqui, eles indicam como se estivesse em curto. O que não significa dizer que eles estão em curto. Por quê? Eles estão dentro da placa. Pode ser curto em outra coisa e não neles. Ou pode não ser uma coisa nem outra. Pode ser que aqui dentro da placa tenha uma certa resistência em paralelo com ele. Uma resistência baixa, aí esteja dando em curto. Só que, via de regra geral, isso aqui identifica-se como curto. Ou curto nele ou em outro componente aqui próximo, tá bom? Então os 3 aqui indicaram que estão em curto. O outro também, vamos ver se está em curto. Bom, deu desse lado aqui. Deu desse lado aqui e desse daqui já não deu. Esse não está em curto. Esse aqui também não deu desse lado. Só deu desse lado, não está em curto também. Esse aqui também não está em curto. Esse aqui também não. Então, esses diodos aqui estão bons. Até aqui, esses 3 se identificaram como estão em curto, tá? Então, agora nós vamos testar o FET. Não, primeiro vamos testar o fusível. Ele tem que dar tanto de um lado quanto do outro para que esteja bom. Então, está bom o fusível. A ponte retificadora, vamos testar. Esses 2 terminais do meio aqui da ponte retificadora são os 2 terminais que entra a alimentação da rede. Quantos volts? 220. É a alimentação que entra aqui. Ou 110 ou 220 é a que entra aqui. Se entra 110, vai chegar aqui 110. Se entra 220, vai chegar aqui 220. Então aqui não pode dar de um lado e nem do outro, porque se der, estoura o fusível. E aí estoura também a proteção que tem aqui, tá? Estoura isso aqui, estoura isso aqui, estoura aqui o filtro de linha. Então não pode dar.
Ó, não deu desse lado, desse também não pode, ó, não pode. Correto. Aqui nas laterais é onde vai sair a alimentação que entrou aqui. Aqui entrou 110 ou 220 volts AC e tem que sair aqui nas laterais DC. Essa ponte retifica a alimentação que entra, passa de AC para DC. E esse lado chanfrado dessa ponte indica o lado positivo. Então, se eu colocar o preto aqui e o vermelho aqui, não pode dar, tá? Não pode. Aí, ó. Se eu inverter, tem que dar. Se a ponte estiver boa, tá? A ponte está boa. Se colocasse aqui e desse também desse lado, estaria em curto. Aqui no meio, se der, ela está em curto, tanto do lado quanto do outro. Então, ela está boa. Agora, nós vamos testar o FET e os capacitores. Vamos aqui primeiro no FET, porque depois eu tenho que mudar a escala. Então o FET, como ele está cheio de cola aqui, nós vamos virar ele para testar. Observa-se que aqui tem dois FETs, né? Tem esse e esse. Tá? O da nossa fonte é esse aqui, que é do lado primário. Então é esse aqui que nós vamos testar, tá? Olha, se eu colocar aqui, tem que dar. Desse modo. Assim já não pode dar. Assim dá uma fugazinha. Assim já não dá nada, tá? Então vamos ver. Aqui, ó. Deu, tá vendo? Assim já não pode dar. Aqui não deu nada. Assim dá uma fugazinha, muito pouquinha, tá? Assim, né? Então, quer dizer, aqui tá bom. Se eu aumentar a escala, você vai ver a fuga, tá? Aqui, ó. A fugazinha é essa daqui. Aqui é o que dá. Aqui já deu, mas voltou, zerou, tá vendo? Então significa dizer que esse FET está bom. Se você colocar aqui, nessa escala de X1, eu aumentei a escala só para mostrar a fuga. Mas se você colocar em X1 aqui, e o ponteiro deslocar e for até no final, essa fugazinha é normal. Se deslocar e for até no final, tá dizendo que está em curto. Se eu inverter aqui e colocar e for até no final, aí confirmou o curto. Agora, se eu colocar aqui e der uma fugazinha baixinha, não tem problema. Mas se der fuga assim, quer dizer que está em curto. Que não está bom. Se eu colocar aqui e der fuga, também está indicando que não está bom. Se eu colocar assim e der fuga, está normal. O ponteiro aluir está normal aí, tá? Então o FET está bom. Agora nós vamos testar os capacitores, que tanto faz testar desse lado quanto do outro. E nós vamos testar desse lado aqui, tá? Vamos testar desse lado. Vou aumentar a escala. Eu coloco em 250. Vamos ver se tem tensão aqui. Não tem. No outro também não. Nem de um lado nem do outro. Vou baixar a escala para 50 para ver. A gente tem que se prevenir, tá? Ficar prevenido. Não tem. Não tem. Vamos nos precaver. Colocar em 10 volts para ver se tem alguma coisa. Não tem nada. Também não tem. Então, se não tem tensão de nenhum lado, vamos colocar em X1 e testar o capacitor. Todos dois. Olha, esse lado aqui, você está vendo aqui, ó. Negativo, um risquinho. Esse outro lado aqui tem um Xzinho. Se ele tem um Xzinho, é o lado que eu coloco o vermelho. Aí coloco o preto de cá e tem que dar. O capacitor tem que dar. Tá vendo aí? Ele deu. Se eu inverter, ele não dá. Tá? Não deu. Por quê? Porque ele está aqui em paralelo com a ponte retificadora, com o mais e o menos da ponte retificadora. Se eu tirar a ponte, não dá nada, tá? Não dá nada. Assim deu porque está em paralelo com a ponte. Esse do mesmo modo, lá, não pode dar aqui, certinho? Então, significa dizer que os componentes que nós testamos, somente esses três aqui indicaram em curto. Porém, eu não posso tirar eles agora para testar para vocês. Isso é uma outra aula de placa que eu vou passar. Aí nós vamos tirar e testar para ver se estão em curto ou não. Até porque nesse momento a aula é só isso mesmo, ok? Um abraço para vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.